Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A XP ajusta o passo na Arezzo, mas ainda desfila otimismo, notícia que saiu recentemente. Analistas reduzem o preço-alvo da Arezzo para R$ 98,00, com ajustes na projeção de um lucro líquido menor em 2023 e 2024, cerca de 19,5% e 17,3%, respectivamente. Preço-alvo de R$ 98,00 para Arezzo. No fim de 2020, a Arezzo deu um passo significativo e transformador depois de mais de 40 anos atuando com calçados. Com a compra da reserva, a companhia deu a partida na estratégia de se transformar numa marca de vestuário e lifestyle, movimento que fez com que a companhia alcançasse a marca de 1 bilhão de receitas. Ainda que as expectativas sejam de crescimento, que isso continue forte, a XP Investimentos viu a necessidade de ajustar o passo previsto em suas projeções, diante de alguns aumentos nos custos e no endividamento. O resultado foi uma redução do preço-alvo das ações da companhia de R$ 100 para R$ 98. Ainda assim, um upside interessante com relação ao valor atual de negociação do papel. Estamos atualizando nossas estimativas com os últimos resultados, estrutura de capital mais atualizada e refletindo a nova contabilização de alguns contratos de aluguel a partir do quarto TRI de 22, diz o trecho do relatório assinado pelos analistas Daniela Eger, Thiago Suede e Gustavo Sendai. A companhia tomou a decisão de ajustar alguns contratos de aluguel que estavam sendo reconhecidos como despesa, mas deveriam ser reconhecidos como arrendamento para ficar dentro das normas contábeis. Em relação à estrutura de capital, a XP levou projeções para o endividamento. A companhia já tinha anunciado que a dívida total cresceu de 408 milhões para 1 bilhão em meio à captação de crédito pela companhia. Com isso, as projeções para a dívida bruta total em 23 e 24 foram ajustadas em 165% e 167,4% para 1 bilhão de reais. O resultado desses dois pontos fez os analistas reduzirem a projeção do lucro líquido. A perspectiva para o resultado deste ano caiu para 448 milhões e para o próximo período para 592 milhões. A companhia se destaca com uma enorme qualidade, um sólido histórico de execução, ainda tem a aquisição da reserva que foi feita e baseada numa projeção do Sebrae de que a moda masculina movimenta atualmente cerca de 15 bilhões, os analistas estimam que a Arezzo pode atingir cerca de 3 bilhões desse mercado no longo prazo, com a reserva sendo responsável pela maior parcela. Os analistas também destacaram a presença aí do público classe A e B, tanto do público aí masculino como feminino, e isso é um diferencial competitivo que a Arezzo tem, porque é um público mais resiliente, ok? O que mais a gente pode aproveitar para mostrar aqui para vocês neste vídeo? Separei mais algumas coisas para compartilhar com vocês. O Goldman Sachs, ele estava dentre os bancos de análise de investimentos nos Estados Unidos, era o que estava mais conservador, vamos dizer assim, era o que estava mais pessimista, né, com a economia americana. E eles fizeram um relatório recente dizendo, o Jean Hatzius, que é o economista-chefe do banco, disse: esqueça a inversão da curva de juros. Ele acaba de rebaixar ainda mais a probabilidade de ocorrer uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. O risco no início do ano era 32%, caiu para 25% e agora foi para 20%. Hatzius disse em uma nota a clientes, publicada agora nesse último mês, que a chance não é muito distante da média histórica de 15% das últimas décadas, com uma recessão ocorrendo a cada 7 anos. O Goldman, que tem um dos departamentos de pesquisa mais certeiros de Wall Street, já está agora na ponta otimista. O consenso de mercado ainda coloca a chance de uma recessão nos próximos 12 meses em 54%, comparado com 61% 3 meses atrás. A razão principal para reduzirmos a probabilidade é que os indicadores recentes reforçam nossa confiança de trazer a inflação para um nível aceitável, não vai exigir, portanto, uma recessão.
o Hatzius disse que, ao contrário da maioria dos seus colegas de mercado, ele não vê razões para ter preocupação com a inversão da curva de juros, apesar de sua ocorrência costumar antecipar com razoável precisão a retração na atividade econômica. Conceitualmente, a curva invertida significa que o mercado precifica cortes da taxa de juros futuro, que são grandes o suficiente para se sobrepor ao prêmio de vencimento mais longo. Quase sempre houve, de fato, uma recessão quando isso ocorreu, mas em sua avaliação há 3 particularidades na curva atual. Os prêmios da curva estão bem abaixo de suas médias de longo prazo, então fica mais fácil inverter a curva. É plausível que o Federal Reserve corte os juros apenas se a inflação perder força, num cenário sem recessão. Haveria apenas reduções graduais nos próximos 2 ou 3 anos, e se os economistas estiverem pessimistas demais, o mercado também pode estar pessimista demais. Então, o argumento de que a curva invertida valida a previsão do consenso de que haverá uma recessão é circular, para dizer o mínimo. Hatzius dá como certo um aumento de 25 basis points na reunião do Fed na próxima semana, elevando aí os juros para a faixa entre 5,25 e 5,5. Esperamos que seja a última alta do ciclo. Tem gente que ainda fala em uma segunda alta, mas está aí o Goldman Sachs dizendo que espera que seja a última alta do ciclo. Olhando para além de 23, acreditamos que o mercado esteja antecipando cortes demais. Então está aí a visão do Goldman Sachs com relação ao ciclo de juros americanos, né, dizendo que é chegada a hora aí de um ponto final na trajetória dos juros nos Estados Unidos, né? Então, interessante, vale a pena a gente seguir acompanhando esta movimentação dos juros, de como eles vão estar agindo lá e vendo como isso também influencia aqui o Brasil, né? Nosso relatório de agosto está sendo liberado. Nosso relatório de agosto da seleção de empresas sendo liberado. Se você é assinante, esteja atento nos próximos dias aí a liberação do relatório de agosto. Se você ainda não é assinante da seleção de empresas, faça isso correndo. Faça isso correndo. Você precisa investir com estratégia. Precisa se afastar do barulho, do ruído, da multidão, da confusão. Não pode ficar depressivo, não pode acreditar que o Brasil está descendo a ladeira, porque isso vai lhe punir na bolsa. Quem está nos acompanhando na seleção de empresas, na nossa mentoria, surfou aí uma onda maravilhosa. Saímos de 98 mil pontos, fomos aí buscar a região de 123 a 124 mil pontos. Isso foi uma movimentação excepcional e não é possível ficar de fora de um processo como esse. É importante que a pessoa esteja posicionada, se antecipando ao que vai acontecer com muita inteligência. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.